Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Batista e trago até você as palavras de esperança. Nessa meditação diária da Palavra de Deus, onde nós estamos refletindo nos últimos dias as cartas de Paulo. Para ser mais específico e direto, hoje nós vamos meditar a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao 26, dando continuidade à reflexão de ontem. Nós meditamos com o cuidado que devemos tomar com as discussões de palavras. Hoje nós vamos refletir sobre rejeita as discussões tolas e absurdas, ou seja, rejeitar é não aceitar de forma alguma aquilo que não vai somar nada de bom em sua vida. Quantos perdem tempo, amizade e às vezes até a vida por conta dessas discussões tolas e absurdas de coisas que não vão acrescentar nada na vida de um cristão. Então eu queria convidar você a refletir comigo essa linda leitura exortativa e que vai nos corrigir, nos orientar para essa semana que começa. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, aqueles para ocasiões finas, estes para uso ordinário. Quem, portanto, se conservar puro e isento dessas doutrinas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para todo uso benéfico. Foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz. Com aqueles que invocam ao Senhor com pureza de coração. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males, e com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os primeiros 2 versículos dessa leitura é uma forma interessante de nos chamar a entender e refletir a importância de cada coisa. E cada coisa tem o seu lugar de importância. E Paulo usa uma metáfora, usa uma comparação, usa uma pequena história, vamos dizer assim, pequeno exemplo, não é história não, pequeno exemplo, citando dos utensílios que tem dentro de uma casa, de uma grande casa. Ele vai usar a expressão de uma grande casa. Ele fala que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também há de madeira e de barro, né? Aqueles para ocasiões finas, quais? Né? O de ouro e de prata, e o de madeira e barro, esses para uso ordinário, uso do dia a dia. Quem, portanto, se conserva... Aí ele vai trazer isso para a vida espiritual, preste atenção. Quem, portanto, se conservar puro e isento dessas doutrinas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao seu possuidor e preparado para todo uso benéfico. Porque aqui você sabe que nós estamos dando continuidade à leitura de ontem. E na leitura de ontem, nessa primeira parte do capítulo 2, de 14 a 19, vai dizer de pessoas que usam as palavras de forma errada e muitas das vezes causam confusão, discórdia, briga e até afastamento das pessoas de Cristo, da religião que seguem, por conta de discussões. E Paulo está dizendo, olha,
Se valorize. Veja o valor que você tem e não dá espaço na sua vida para essas discussões que não vão levar a nada, que causam humilhação, ofensas, briga, processos. Sabe, nós vemos hoje a sociedade, tudo é processo, né? Ah, eu vou te processar, eu vou não sei o quê. Hoje sempre tem alguém querendo dar um jeitinho para prejudicar os outros. Não estou dizendo quando você é injustiçado, não. Quando alguém é injustiçado, a justiça tem que agir para que aquilo que é o certo aconteça. Estou dizendo, infelizmente, de pessoas que usam de má fé, que fazem de tudo para se dar bem, para ter resultados, às vezes financeiros ou até de outras formas, com processos, com armações, com situações que às vezes são feitas propositalmente para obter lucros. Então, Paulo está dizendo que, olha, cuidado com essas discussões, olha bem para você, o valor que você tem, a preciosidade que você é, e saiba que você diante de Deus tem muito valor. Então viva como tal, viva como alguém de valores, de princípios. Nós precisamos aprender a ser justos, sinceros, verdadeiros, mesmo que isso às vezes possa ser pesado para nós. Às vezes ser muito sincero, ser muito franco, ser muito verdadeiro, em alguns momentos não é fácil, né? Eu falo de experiência própria, mas eu não posso mudar aquilo que é próprio da minha personalidade e dos valores que eu reconheço, daqueles que eu tenho, daqueles que eu prezo e daqueles que eu prego. A palavra vai continuando no versículo 22 e aí vai entrar nos assuntos muito sérios e importantes, que eu tenho certeza que vão ser direções cruciais para a vida de muitos que me acompanham nesse dia de hoje, nessa semana. Foge das paixões da mocidade. Aqui não está falando de namoros não, viu, gente? Está falando daquilo que às vezes na mocidade a gente não tem a maturidade certa e a gente acaba se iludindo com muitas coisas quando nós somos jovens, né? Somos seduzidos, enganados. Sim, às vezes também num namoro, às vezes uma jovem de 15, 16 anos vai dizer: encontrei o amor da minha vida depois de 10 dias de namoro. Então hoje nós vemos aí um desequilíbrio muito grande, né, nas paixões. A juventude, muitos jovens buscam com exagero a bebida, buscam com exagero todo tipo de jogos e de tantas outras questões, né? Paulo vai dizer para Timóteo, que posso dizer aí ainda um jovem, com certeza, foge das paixões da mocidade, aquilo que vai te aprisionar, aquilo que poderá te enganar e te escravizar. Foge de tudo isso. Busca com empenho, foge dessas coisas e busca com empenho 4 pilares fundamentais para a vida de qualquer pessoa. 4 pilares. Busca com empenho a justiça, nada mais belo do que ser uma pessoa justa, do que agir com coerência. E eu quero dar um breve testemunho aqui. Eu sei que esses testemunhos pequenininhos, eles vão direto ao ponto, né? Eu aprendi e sei da importância de agir com justiça em todos os momentos da minha vida, e duas pessoas importantes demais em tudo isso, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, nós somos 3 irmãos, eu, mais o Cristiano e o Tiago. Meu pai e minha mãe nunca tratou nenhum de nós diferente. Os filhos têm para o meu pai e para a minha mãe o mesmo valor, o mesmo peso, a mesma medida, do mesmo jeito que julga que fala com fala com o outro. Se meu pai e minha mãe deu uma ajuda para no sentido financeiro, você pode ter certeza que os outros 2 vão receber da mesma forma. E esse ensinamento na prática que eu vivi na minha família, que eu vivo até hoje na minha família, ele para mim é uma das coisas mais importantes na minha missão. Porque aí hoje eu, na missão de coordenador, na missão de pregador, na missão de ouvinte, porque eu ouço muitas as palavras, as pessoas, as partilhas, as realidades,
eu tenho que trabalhar muito nessa linha da justiça. Às vezes chegam pessoas para partilhar coisas comigo. Exemplo, esposa vai falar do marido. Aí eu ouço, acolho e rezo. Mas você não vai me falar nada? Não, eu falo, não, eu estou ouvindo só um lado da história. É muito perigoso quando eu ouço um lado da história e já quero dar uma opinião. Isso é perigoso. Perigoso cometer um erro gravíssimo. Então eu causo às vezes um pouco de frustração em algumas pessoas, porque às vezes elas vêm partilhar o lado da história delas e quer que eu fique do lado delas. E não é assim que funciona. Por mais que a pessoa esteja certa, eu tenho sempre que agir com justiça. E se eu não vou conseguir ouvir o outro, então eu não vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Por isso que o conselho é algo tão perigoso de ser dado. Porque às vezes a gente vai partilhar algo achando que está ajudando e pode estar levando sérias consequências à vida de alguém, de um casal, de uma família inteira. Então, justiça. Empenho na justiça, em buscar a justiça. Busca com empenho a justiça e a fé. A fé é o que nos sustenta. A fé é o que nos mantém de pé. A fé é o que nos mantém com o olhar fixo no céu, para não perdermos a nossa meta. Justiça, fé, busca também a caridade, que é o amor pleno. É o amor de doação. É o amor que faz tudo sem esperar nada em troca. E o outro pilar importante que Paulo orienta Timóteo a buscar com empenho é a paz. A paz que não é ausência de problema. A paz que é a presença constante de Deus. Então, Paulo orienta, cuidado com as paixões da mocidade, para elas não sufocarem a sua vida, o seu entusiasmo, a sua alegria, e busca com empenho, ao invés das paixões da mocidade, busca a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração, ou seja, em comunidade, juntos, rezar juntos pedindo justiça, pedindo fé, pedindo a caridade, pedindo a paz, com aqueles que têm a mesma pureza de coração. É bom demais quando você está reunido com irmãos de comunidade que têm o mesmo propósito que você, que buscam a mesma coisa que você busca. E no versículo 23, então, Paulo vai dizer o quê? Rejeita, não toma posse, não aceita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas, brigas, discórdias. Hoje é difícil a gente conversar determinados assuntos com as pessoas, né? Política virou um campo minado, porque as pessoas estão mais preocupadas com a sigla de um partido, com que se o governante A, B, C ou D está fazendo um bom trabalho, pensando no todo. Hoje se fala de política, por exemplo, e as pessoas querem que o político ele faça aquilo que eu preciso. Enquanto nós estivermos com esse pensamento medíocre de política, os nossos governantes continuarão sendo horríveis. Agora, o dia que nós pensarmos a política como uma caridade, como algo bom para fazer pelo todo, aí nós vamos com certeza ver as coisas mudarem. Então não vote em alguém daqui a alguns dias, que vai ter a eleição aí, porque ele é bonzinho para você, porque ele fez favores para você, não. Isso é importante, mas tem que pensar no todo. Tem que pensar na comunidade, no povo. Mas como eu ia dizendo, então, por exemplo, essa é a minha opinião. Se eu dou essa opinião conforme o lugar, aí a galera já levanta matando, porque você tá aí, você tá aquilo. Então hoje ficou difícil, né? Fala de Jesus Cristo, aí você está falando de Cristo e as pessoas já vêm falar mal de padre, vêm falar mal da igreja, vêm falar mal de pastores, vêm falar mal de missionários. Então hoje está meio que difícil, né? Fala de futebol, misericórdia. Fala do tempo, tá quente, tá frio, tá ruim, tá bom. Meu Deus. E hoje a gente percebe que às vezes a gente entra numa discussão querendo dar uma contribuição, mas não há o respeito das opiniões como se deve ter. Eu sempre digo, ninguém é obrigado a concordar comigo, de jeito nenhum. Mas eu também não sou obrigado a concordar com todo mundo. E esse respeito do que eu penso e do que você pensa, ele tem que acontecer entre nós.
porque senão as discussões tolas e absurdas vão continuar acontecendo. E a gente vê gente brigando, saindo no tapa, até matando por conta de coisas tão absurdas que você fala, não, eu não acredito que uma coisa dessa aconteceu. Parece até absurdo. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado. Aí vai dizer no versículo 24, não convém a um servo do Senhor altercar no sentido de entrar num debate acalorado, né? Querendo aí mostrar sua verdade, defender só o que você pensa, não respeitando ninguém, passando por cima, no sentido de um debate onde só você quer ter a razão. Cuidado. É bem ao contrário disso, seja ele o servo condescendente com todos, né? Aquele que ouve todo mundo, capaz de acolher as opiniões, por mais diferentes que elas sejam, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. Isso é qualidade de servo de Deus, isso é qualidade de um filho de Deus. Não criar debate no sentido de polêmica, de discórdia, de confusão, de criar um mal-estar em todo lugar onde chega. Eu tenho pessoas que, a hora que elas chegam em determinados lugares, ou eu fico completamente em silêncio ou eu saio do lugar, porque eu sei que são pessoas que já vêm com a polêmica na ponta da língua. Tudo que fala é para alfinetar alguém, é para machucar alguém, é para desrespeitar alguém. Então, como eu dizia agora há pouco no assunto política, vamos aprender um pouco mais a ouvir e respeitar a opinião do outro, gente. Pelo amor de Deus, será quando isso vai começar a acontecer? Não é concordar com tudo que o outro fala. Você pode até dizer, como eu, um dia em uma situação, alguém começou a falar mal da Renovação Carismática, que é um movimento que eu amo, que foi através dele que eu vim para a igreja, que a minha vida foi transformada. Eu sei da importância que ele tem para tantas almas. E num debate onde tinha umas 40 pessoas, o assunto não tinha nada a ver, e alguém começou a desrespeitar o movimento. Como era numa reunião de pessoas da igreja, eu me senti no dever de me colocar naquele momento. E eu então olhei para aquela pessoa com muito respeito e falei, olha, meu irmão, eu respeito muito a sua opinião, não concordo com nada que você disse, porque a renovação é isso, e eu contei ali durante uns 3, 4 minutos, aquilo que é o movimento, e graças a Deus ali tinham mais pessoas que já tinham passado pelo movimento, ou estão no movimento, e se levantaram em defesa, não da minha pessoa, porque eu falei, eu não desrespeitei ninguém, eu não gritei com ninguém, eu não quis jogar indireto para ninguém, pelo contrário, eu fui muito direto, eu fui muito claro, defendendo aquilo que eu acredito. E outra, nós somos igreja, respeite o movimento da igreja, independente de qual seja. Vocês nunca me viram aqui desrespeitar nas palavras de esperança ninguém, nem uma pastoral, nem movimento, nem outra religião, porque eu entendo que o caminho para se ter bons resultados na evangelização é a unidade, não é uniformidade. Nós não estamos procurando nada igual, nós estamos procurando pessoas que pensam diferente, mas que são capazes de entrar nessa engrenagem e fazer essa engrenagem rodar e a evangelização acontecer. Isso é o que precisa acontecer. Rejeitar as discussões tolas. Em momento nenhum eu desrespeitei aquela pessoa no meio de 40 pessoas. Pelo contrário, eu comecei dizendo, meu irmão, eu respeito muito a sua opinião, mas não concordo com nada que você está dizendo. E não só não concordar não é a resposta. Então eu mostrei ele durante algum tempo por que eu não concordava. E depois daquela conversa, houve um silêncio e uma reflexão sobre aquilo que tinha sido dito. Entende, irmãos? Nós não somos donos da verdade, mas nós também não podemos nos calar quando há um espaço para que a verdade seja dita sem ofender ninguém e sem machucar as pessoas. Paulo está dizendo para Timóteo, esse é o caminho. Não é ser aquele que vai fazer a situação ficar acalorada, situação borbulhar, mas é aquele que vai ouvir as opiniões, ouvir todas as pessoas, vai ser capaz de ensinar e paciente para suportar os males daquilo que ele também está dizendo e pregando. E o versículo 25 e 26 termina dizendo, e é com brandura que deve corrigir os adversários. Acabei de testemunhar agora, não é brigando, não é querendo se mostrar mais do que ninguém, mas com respeito, com educação, fugindo das discussões tolas e absurdas que não levam ninguém a nada.
É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. Porque a verdade liberta, a verdade transforma. E voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio, que é a mentira. O demônio é aquele que escraviza, é aquele que induz a mentira, é aquele que conduz as discussões absurdas, tolas, é ele que leva as palavras que causam feridas, que causam marcas terríveis, que causa briga, que causa violência. É ele, somente ele. Voltem assim uma vez livres do laço do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, sempre confia que aquele que está no caminho errado, uma hora ou outra vai converter, vai mudar, vai ter uma atitude diferente. Mas para isso, seja um bom pastor. Para isso, seja um bom cristão. Para isso, seja um servo exemplar, que defende a verdade sem desrespeitar, sem machucar, sem magoar as pessoas. Caminhe com a verdade no seu coração. Caminhe apaixonado pela palavra e Cristo vai com certeza iluminar as suas palavras, suas decisões, suas atitudes e tudo aquilo que você tem que fazer nesse dia de hoje e nessa semana. Senhor nosso Deus, clamamos o Espírito Santo nesse dia de hoje, pedindo que Ele venha nos orientar, que Ele venha dar para nós palavras certas na hora certa, que Ele nos dê a graça de rejeitarmos as discussões tolas e absurdas que não produzem fruto algum, mas que levam sim à violência, às contendas, às discórdias, à mágoa, ao ressentimento, a tudo aquilo que o inimigo de Deus, o demônio, quer nos escravizar. Senhor, eu te peço neste momento, liberte tantos corações que hoje estão magoados com pessoas por conta de discussões acaloradas, por conta de briga, por conta de poder, por conta de querer ter a razão, de se achar melhor do que os outros. Senhor, derrama teu Espírito Santo e liberta tantos filhos que estão aprisionados à tristeza, ao sofrimento, por conta que queriam ser mais do que os outros nas suas opiniões. Hoje nós queremos pedir a graça também da humildade, que quando eu tiver errado, que quando eu não souber o que falar, que eu aprenda o meu lugar, o lugar do silêncio. Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo venha orientar meu coração, venha me dar discernimento em todas as atitudes, decisões e aquilo que eu fizer durante esse dia, essa semana. Eu te louvo, ó meu Senhor, eu te glorifico por tantas palavras que têm feito a diferença na minha vida e na vida de tantos que rezam comigo as palavras de esperança. Eu te dou glórias, louvores e honra a todo instante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pelo vosso amor, pela vossa compaixão e pela vossa infinita misericórdia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.